pessoal, vamos gravar agora o passo a passo de como que a gente retira os dados do enunciado para calcular a quantidade de gotas e microgotas que a solução vai ser infundida no nosso paciente, tá? Quem realiza esse cálculo é o técnico de enfermagem ou o enfermeiro que vai executar essa atribuição, ou seja, aquele que vai instalar a medicação no paciente. No geral, nós utilizamos essas 4 fórmulas. A principal delas é a fórmula para macrogotas. Só que antes eu tenho que entender o que é uma macrogota. Macrogota é uma gota inteira. E microgotas equivale a uma gota que foi dividida em 3 microgotas. Então vamos lá. Eu tenho uma gota inteira, isso é uma macrogota, ou uma gota inteira. É igual a 3 microgotas, ou seja, quando no dispositivo do equipo ela vai dividir, ela vai particionar essa gota, ela vai dividir ela em 3. 20 gotas equivale a 1 ml e 20 gotas inteiras é igual a 60 microgotas, porque uma equivale a 3. 20 vezes 3 é igual a 60. Então isso aqui, essas informações a gente tem que guardar na cabeça, tá? Para fazer sentido mais na frente. Aí o médico prescreveu o seguinte: foi prescrito 400 ml de soro fisiológico, e essa sigla tem uma lista de siglas que eu deixei para vocês e vocês podem consultar lá no final da primeira aula, para ser infundido em 4 horas. Calcule a quantidade de macrogotas, ou seja, gotas e microgotas, para que essa solução termine dentro do prazo que foi pré-estabelecido. Eu sempre oriento o aluno a realizar 3 leituras, tá? A primeira leitura é para decodificação, para eu me ambientar com a questão. A segunda leitura é uma leitura investigativa. Então eu vou tirar do enunciado os dados que ele me traz. Ele me trouxe aqui uma unidade de medida, Ele me trouxe 400 ml. Então vou colocar aqui volume. A unidade de medida dele vem em ml e em litros, em mililitros. Então me deu aqui o volume. É igual ao quê? 400. Eu, que estou aprendendo, gosto de colocar tudo no passo a passo para que eu não tenha dúvida mais na frente. 400 ml de soro fisiológico. Essa solução tem que correr dentro de um tempo que foi pré-estabelecido. E esse tempo aqui, vem em horas ou em minutos. Quando ele vier em hora, eu vou utilizar uma fórmula. Quando ele vier em minutos, eu utilizo uma outra fórmula. Então, vamos lá. O tempo que ele me deu aqui, 4 horas. Então, eu já tenho 2 informações com 2 unidades de medida. Uma que mede quantidade, a outra que mede tempo. Vamos lá. Agora, a terceira leitura é para eu entender o que ele quer. O que o enunciado está pedindo? Então, ele está me pedindo para calcular essa quantidade de gotas ou macrogotas. Vamos lá? Qual é a fórmula para calcular em macrogotas? Falei para vocês lá na aula que a fórmula que eu utilizo para calcular macrogotas, quando o tempo vier em hora, é volume dividido pelo tempo, quando esse tempo vier em hora, vezes 3, que é da variável, tá? A variável da fórmula. E de onde foi que essa pessoa que criou essa fórmula tirou essa variável? Daqui, Uma gota equivale a 3 microgotas. Então, vamos lá. É essa fórmula que eu vou utilizar. Para eu lembrar, eu gosto de colocar a fórmula aqui do lado. Volume dividido pelo tempo. Esse tempo foi me dado em horas, vezes 3, que é a variável da fórmula. Vamos no passo a passo. Qual é o volume que eu achei aqui, 400 ml. Já até anotei aqui do lado para não me perder. Dividido pelo tempo. O tempo foi 4. Vezes o 3, que é a variável da fórmula que veio para cá. E aí a gente tem que voltar lá na matemática básica. Toda vez que eu tiver uma multiplicação e uma divisão, eu resolvo primeiro a multiplicação. Então vamos aqui, 4 vezes 3, 12. Aí eu vou repetir o volume. Dividido para 12. E aí eu vou obter um valor. E esse valor ele vai ser em quê? Eu estou utilizando a fórmula de macrogotas. Então a resposta vai ser em
gotas por minuto. Essa é a sigla correta. Então vamos lá. Eu tenho 400 ml dividido por 12. A gente vai atingir uma métrica de 33,33333. E aí a regra da matemática me diz o seguinte: quando a primeira casa depois da vírgula for menor que 5, eu tenho que arredondar esse valor para menos, né? Então eu tenho aqui, ó, 33, o que, professora? Gotas por minuto. E a sua resposta, ela tem que ter nome e sobrenome, tá? Igual a gente combinou na sala de aula. Então vai ser isso, 33 gotas inteiras por minuto. E é esse valor que você vai calcular lá no dispositivo ou observar. Sabe aquele dispositivo que abre e fecha o soro? É ali que a gente vai controlar essa quantidade de gotas em 1 minuto. Para que esse volume inteiro corra dentro desse tempo que foi pré-estabelecido pelo médico lá na prescrição, tá? E tudo isso está contido na prescrição. Vamos lá, mas ainda não acabei, porque ele me pediu para calcular em microgotas. E eu tenho uma fórmula para calcular microgotas. Vou mostrar para vocês qual que é. Quando o tempo vier em horas, a fórmula de microgotas é essa daqui. Volume dividido pelo tempo que vem em hora, né? Direto. Então vamos lá. Volume dividido pelo tempo. E esse tempo veio em horas, né? O volume que ele me deu, eu já sei que foi 400. E eu vou dividir pela hora que ele me deu, que foram 4 horas. Daí eu conto, né? 400 dividido para 4 é igual a 1. E aí os zeros que eu cortei, eu levo para cá. Sem o quê? Sem microgotas por minuto. Essa é uma forma de encontrar. Mas existe outra forma. Vamos lá. Lembra que eu falei no início que cada gota inteira equivale a 3 microgotas? Então aqui ficou fácil. É só eu pegar a quantidade de gotas que eu já encontrei e multiplicar por 3. 33 vezes 3 é igual a 99. 99 o quê? Microgotas por minuto. Professora, mas não deu um valor diferente? Deu sim. E aí a gente vai associar aqui aquele sinalzinho da matemática, não sei se vocês conhecem, esse aqui, ó, que significa aproximadamente. Então esse sinal de igual com um tio em cima, aproximadamente 99 microgotas por minuto, ok? E aí se a gente faz direitinho aqui, ó, a variação é sempre de uma gota para mais ou uma gota para menos. Agora, se a diferença deu gritante, aí você tem que voltar e observar onde foi que você errou. Tá bem? Mas no geral é assim. Então eu dei para vocês agora duas formas de fazer o cálculo de microgotas, tá? E de macrogotas, quando o tempo vier em horas. Então vamos lá. Quando eu vou calcular macrogotas ou microgotas e o tempo vier em minutos, eu vou utilizar uma outra forma. Então vamos lá. Para a fórmula macrogotas, quando o tempo é em minutos, eu tenho volume vezes 20 dividido pelo tempo. Observa que esse tempo tem que vir em minutos. De onde foi que saiu esse 20 aqui, que é a variável da fórmula? Vamos lá. 20 gotas é igual a 1 ml. Foi nisso que o autor se baseou. Quando eu tiver que calcular microgotas e o tempo vier em minutos, a fórmula é essa. Volume vezes 60 dividido pelo tempo, observa o tempo, tem que estar em minutos, ok? E esse 60 é a variável da fórmula. Saiu de onde? Saiu daqui, ó. 20 gotas é igual a 60 microgotas. Então vamos lá, vou deixar aqui um exemplo para vocês. Foi prescrito 200 ml de soro glicosado a 0,5% para ser infundido em 30 minutos. Calcule a quantidade de macrogotas e de microgotas para que a solução termine dentro do tempo pré-estabelecido. A primeira leitura, decodificação. Segunda leitura é investigativa, então eu vou retirar do enunciado, né, os dados que ele me traz. Então ele me deu de volume 200 ml, me deu de tempo
30 minutos. Então aqui eu já sei qual é a fórmula que eu vou utilizar. Aí eu quero saber o que ele está me pedindo. É a terceira leitura. Qual é a pergunta que ele está me fazendo? Então ele está me dando um comando. Calcule a quantidade de macrogotas. Aí eu lembro que a fórmula de macrogotas, quando o tempo é em minutos, é aquela, né? Volume vezes 20 dividido pelo tempo, e esse tempo está em minutos. A regra é a mesma. Volume que ele me deu aqui, 200 ml, dividido vezes 20, desculpa, dividido pelo tempo, tá? E esse tempo que ele me deu foi 30 minutos. 2 vezes 2. Só repete a quantidade de zeros aqui, ok? E agora vamos dividir pelo tempo que ele me deu, que é 30. Nós vamos atingir o valor de 133,333. Aí a gente lembra que quando a primeira casa depois da vírgula é inferior a 5, eu arredondo para menos, né? Então eu vou atingir aqui, ó, 133 gotas por minuto, ok? Mas aí nós não terminamos de responder o enunciado, né? Ele me pediu para calcular em macro, já encontrei, e agora ele me pede para calcular em micro. E eu já sei qual é a fórmula que eu vou utilizar. Então eu vou pegar o volume vezes 60, tá? Dividido pelo tempo, e esse tempo veio em minutos. Então olha aqui, eu tenho 200 vezes 60, tá? 2 vezes 6, 12. Então vamos lá, repete os zeros, né? 12.000 dividido para 30. Nós vamos atingir o valor de 12 dividido para 3 é 4, né? Aí vamos repetir os zeros. 1, 2. Então eu tenho aqui, ó, 400 microgotas por minuto. E aí eu posso tanto multiplicar o valor de 133 por 3, tá? Para encontrar microgotas. 133 vezes 3 dá 399 microgotas por minuto. Aí lembra que a variação pode ser de uma gota para mais ou uma gota para menos? Então a gente está dentro do esperado, ok? Vou deixar uma lista de exercício para que vocês possam treinar, e quando tiver dúvida, volto no vídeo.